A paz do Senhor, gente. Bom dia para todos. Glória a Deus. Mais uma vez que nos encontramos para a nossa leitura, a nossa reflexão da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Como estão todos vocês? Pela que, graças a Deus, tudo na paz. O nosso Deus tem um cuidado especial e tem nos ajudado. Cada dia sabemos que estamos vivos por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Aleluias. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui para a meditação da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus. Mateus, o capítulo de número 26 e o versículo de número 31 até o 35. Então, Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de 31 a 35. Amém? Graças a Deus, que diz assim. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizaria. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. O Senhor traz para a nossa reflexão nesta manhã. Graças a Deus por isso. O que é que nós estamos fazendo ao ouvir a palavra de Deus? Aqui nós vimos que Pedro e os discípulos, quando ouviram a palavra de Deus, falaram que não aconteceria. Em específico Pedro, porque o Senhor Jesus falara para ele que antes que o galo cantasse, ele negaria o Senhor Jesus 3 vezes. Então a gente vê que quando o Senhor Jesus fala, é porque ele sabe o que vai acontecer nas nossas vidas. Ele é presciente de todas as coisas e ele sabe de tudo o que vai acontecer. Graças a Deus. Nosso Deus é poderoso. Então nós temos que estar atento ao que o Senhor está nos falando. Nós temos que estar atento à palavra de Deus, Graças a Deus por isso. Ali Jesus falara que quando ele fosse entregue, os discípulos iam se escandalizar neles e iam se dispersar. E foi isso que aconteceu, porque quando Jesus foi preso, todos se afastaram. Jesus ficou sozinho naquele momento. Pedro o seguia de longe. E ali, ficou ali entre uma roda de pessoas, e uma das criadas falara, que Pedro era um dos de Jesus. Mas Pedro ali negara a palavra do Senhor, negara que conhecia o Senhor Jesus. Por outra vez aconteceu que outra criada também falara, que ele era um dele. E Pedro, por sua vez, também negara que não conhecia Jesus. Então a gente vê assim, Pedro, aquele que disse que iria com Jesus até o fim. Aquele que falara para Jesus que, se possível fosse, dava até sua própria vida. Agora estava aqui negando o Senhor Jesus. Nós, como seres humanos, muitas vezes somos inconstantes, Somos inconstantes nas nossas atitudes. Mas que nós possamos pedir ao Senhor cada dia mais constância e firmeza na presença do Senhor nosso Deus. Que nós nunca venhamos negar o Senhor nosso Deus por nada, independentemente do que seja, que nós possamos estar com o Senhor sempre na nossa mente e no nosso coração para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nunca venhamos deixar nos influenciar pelo mundo, fazer as coisas que agradam ao mundo e não fazer as coisas que agradam a Deus. Assim como Pedro ali, dessa vez negaram o Senhor Jesus pela segunda vez. E ali, estando ali, um diz assim para ele, um daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali naquela multidão, que verdadeiramente ele era um deles, até o jeito de falar era igual ao deles. E Pedro, mais uma vez, negou, mesmo falando até da característica, mas Pedro, mais outra vez, negou que não conhecera Jesus. E então nós vemos que quando o galo canta, aí Pedro se lembra do que Jesus falara. Então, Pedro se arrepende grandemente daquilo que ele fizera. Então, minha gente, vamos estar atentos à palavra de Deus, vamos tentar fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque a gente sabe que o nosso Deus é verdadeiro, E Ele cuida de nós.
Ele disse para os discípulos, a carne está, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que é que nós temos que fazer? Cada dia mais buscar o Senhor Jesus em espírito e verdade, tentar agradá-lo, fazendo a sua vontade. Pedro se arrependeu grandemente e graças a Deus que ele se arrependeu. E nessa manhã também você tem a chance de se arrepender daquilo que você tem feito de errado, daquilo que você tem feito que não tem agradado a Deus. Muitas vezes Deus tem um chamado na sua vida, mas você tem negado o Senhor Jesus, não querendo fazer aquilo que o Senhor tem colocado para você fazer. Então é uma oportunidade de arrependimento também para nós nessa manhã. Que a gente venha buscar de Deus fazer aquilo que agrada o Senhor. E nos arrepender das vezes que nós erramos, fazendo as coisas erradas. Porque graças a Deus que o nosso Deus é um Deus perdoador. E ali o Senhor Jesus perdoara Pedro, né? Porque nós vimos ali que Pedro, mais uma vez ali, chorou amargamente, né? E se arrependeu. Mas o Senhor Jesus curara Pedro novamente. E falaram para Pedro, se Pedro amasse ele, então Pedro apacentasse as ovelhas dele, né? Então, a gente vê quão grande amor tinha o Senhor Jesus por Pedro e quão grande amor tem o Senhor Jesus por nós. Porque o Senhor Deus, naquele momento, poderia deixar Pedro de lado, né? Falaram, não, você errou, vamos deixar para lá. Mas nosso Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus perdoador, que cuida daqueles que se arrependem. O que diz a palavra do Senhor? Quando o Senhor encontra aquela mulher adulta, né? Ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais, né? Então, aquela mulher, ela ouviu a voz do Senhor e ela obedeceu, graças a Deus por isso. E se tornou uma das suas maiores seguidoras, né? Graças a Deus. Não que ela não tenha mais nenhum pecado depois que seguiu Jesus, mas aquele pecado do adultério ela não cometerá mais. Porque aí agora ela começou a andar com o Senhor Jesus, que foi o caso de Maria Madalena. Então nós temos que aprender a ouvir o que o Senhor está nos falando. Seja em questão na nossa vida secular, seja em questão na nossa vida espiritual, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Assim como Maria deu, né? E ele disse, vai e não peques mais. Então o segredo de não pecar mais era seguir a ele e fazer a vontade dele. Então ela passou a seguir a Jesus. Glória a Deus por isso. Então nós temos essa oportunidade também nessa manhã. Cada um de nós. Porque cada um de nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos. E devemos cada dia buscarmos, nos melhorarmos diante de Deus, né? Porque sabemos que o nosso Deus quer o melhor para nós. E Ele está cada dia mais nos ensinando a viver na presença dEle. Quando Ele nos chama a atenção por uma coisa, é porque nós temos que melhorar naquela parte. Então, quando nós aprendemos, com certeza, a vitória é certa em nome de Cristo Jesus e nós prosseguiremos fazendo a vontade do Senhor. Então, não se esqueça, o segredo da vitória é ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque quando você obedece, você tem vitória da parte do Senhor para a sua vida, para a sua família e para todos aqueles que estão por perto de você. Graças a Deus. Vamos estar orando? Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos Te louvar, Te bendizer, Te exaltar. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Obrigada por mais esse momento que nos encontramos na Tua presença, Deus. Dai-nos um dia abençoado, livra-nos de todo o laço do inimigo. Ajuda-nos a permanecer no Teu caminho. Dai-nos força, Pai, para fazer o Teu querer. Ajuda-nos a andar na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, tenham todos assim uma ótima quarta-feira, abençoada na presença de Deus. Que Cristo Jesus abençoe grandemente a todos. Um forte abraço. Compartilhe essa palavra. Deixe seu like. Se inscreva no canal, né? Que Cristo Jesus abençoe a todos. E vamos continuar assim, eu orando por vocês daqui. Eu sei que vocês também estão orando por mim daí. E a nossa vida cada dia mais abençoada para a glória de Deus. Grande abraço. A paz do Senhor.